Como eu havia falado, a gente vai entrar aqui em alguns pontos, e o primeiro ponto que eu vou falar aqui é sobre o descompasso entre a mente e o corpo, a perda do sentido e crise de propósito. Depois que o adoecimento silencioso ele se instala, uma das experiências mais desconcertantes para o homem maduro é perceber que algo dentro dele já não caminha no mesmo ritmo. A mente continua ativa, os pensamentos continuam muito claros, as ideias continuam surgindo, mas o corpo já não responde como antes. E isso começa a haver uma confusão profunda interna. Porque durante a maior parte da vida, o homem aprendeu a confiar no corpo como instrumento obediente da vontade. E aí você vem aquelas ação e reação. Eu quis, eu fiz. Eu planejei, eu executei. Eu decidi, eu corri atrás. E quando esse mecanismo começa a falhar, não é apenas o físico que sofre. Aí começa a sofrer a tua identidade. O corpo começa a impor limites que a mente não reconhece como legítimos. O rendimento físico ele diminui, a recuperação demora mais, o cansaço se instala mais cedo ou cedo demais. E em vez de você escutar, o homem tende a se irritar. E aí ele pensa, eu ainda sei fazer, eu ainda tenho cabeça para isso, eu ainda tenho vontade. E tem mesmo. Mas a vontade sem escuta vira uma violência contra si mesmo. A Bíblia separou corpo, alma, como compartimentos isolados. No Salmo 32, Davi escreve, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. O texto não fala de doença física isolada. Ele fala de um desgaste integral, onde o que não é elaborado por dentro se manifesta no corpo. Olha que incrível isso. Esse descompasso gera um segundo nível de crise, a perda do sentido. Enquanto o corpo perde pausa, a mente começa a fazer perguntas que antes eram abafadas pelo movimento constante. Perguntas muito simples, mas bem profundas. Por que eu continuo? O que tudo isso significa agora? O que me move além da obrigação? E essas perguntas não são sinal de fraqueza espiritual. São sinais ou sinal de maturidade. Elas aparecem quando o homem já cumpriu etapas importantes da vida e começa a perceber que continua apenas repetindo. Não basta. Aqui, muitos homens entram em conflito com a própria fé, porque foram ensinados que questionar é falta de gratidão. Não se questiona a Deus. Que duvidar do caminho é um sinal de pouca fé. Mas a Bíblia ela está cheia de homens que questionaram. O livro de Eclesiastes é inteiro construído sobre uma tensão. O autor diz, que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Essa não é uma pergunta rebelde, é uma pergunta honesta. As perguntas honestas afastam de Deus? Não, elas não afastam de Deus. Elas afastam de ilusões. É nesse ponto que cai a ilusão do propósito puramente material. Durante anos, homens acreditaram que a vida, o sentido viria de conquistas, reconhecimentos, de estabilidades, de status, né? E essa coisa realmente ajuda a organizar a vida externamente, mas não sustenta o sentido interno indefinitivamente. Quando o homem chega a esse ponto e percebe que chegou lá sem encontrar o que esperava, é um choque muito grande. É que nem você atravessar ali uma corrida e você esperar aplauso, não vir, a medalha não era do jeito que você esperava. E aí vem uma decepção, vários sentimentos misturados que você não consegue entender. É um choque. E ambos os casos, a pergunta é a mesma. E agora? Eu ganhei, e agora? A consciência do tempo finito intensifica essa crise. O homem começa a perceber que não há tempo ilimitado para corrigir tudo depois. Que as escolhas adiadas talvez não voltem. Isso gera angústia, mas também gera lucidez.
O Salmo 39 diz: Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e qual a medida dos meus dias para que eu saiba quanto sou frágil. Fragilidade aqui não é fraqueza, é consciência de limite. E só reconhece limite quem consegue viver de verdade. Nesse estágio, muitos homens tentam reagir de duas formas equivocadas. Alguns tentam acelerar ainda mais, como se corressem contra o tempo. Outros entram em uma apatia, como se desistissem antes de tornar ou reorganizar a vida. Eu vou repetir. Outros entram em apatia, como se desistissem antes de tentar reorganizar a vida. E nenhuma das duas resolve. A Bíblia apresenta um caminho diferente em Isaías 30, onde está escrito: na conversão e no descanso estaria a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força. Observe, força não vem de correr mais, vem de realinhamento. Quando a perda de sentido se instala, o homem costuma confundir esse estado com fracasso pessoal, e não é. Ele pensa que algo está errado com ele. Mas muitas vezes o que está errado é o modelo de vida que ele sustenta. Assim como Moisés precisou reorganizar a forma de liderar, muitos homens precisam reorganizar a forma de viver. Não para abandonar as responsabilidades, mas para viver com mais coerência entre corpo, mente e propósito. E aqui começa a surgir a possibilidade de reconstrução. Não imediata, não é simples, mas é possível. E é possível. A Bíblia mostra que transições profundas nunca acontecem em velocidades altas. Elas acontecem no deserto, no silêncio, numa pausa. Jesus, antes de iniciar a sua missão pública, passou pelo deserto, não para perder tempo, mas para alinhar identidade e propósito. O deserto nunca foi castigo, é uma preparação. E aqui nesse segundo bloco de vídeo, ele nos leva a uma constatação essencial. Não há como seguir adiante sem escutar o corpo, sem enfrentar a perda do sentido e sem revisar o propósito. Ignorar essas etapas aprofunda o adoecimento. Enfrentá-las abre o caminho para uma vida mais verdadeira. O convite aqui não é para desistir da vida, é para mudar a forma de vivê-la. E eu te aguardo no próximo bloco.